mais um episódio do Turista Faminto e hoje com uma super receita que eu intitulei de Bacalhau do Preguiçoso. E logo vocês vão entender o porquê. Mas antes da gente ir para a receita, eu quero mostrar para vocês um site super legal que eu encontrei, onde ele apresenta a estatística per capita de consumo de frutos do mar. O site tem dados coletados desde 1961 até 2017. Legal, se você brinca com a barra das datas, você consegue perceber muito bem a evolução dos países no consumo de frutos do mar durante os anos. E quando a gente fala em consumo de frutos do mar per capita, é frutos do mar de forma genérica mesmo, não estamos falando de peixe ou alguma coisa específica, tá bom? Eu vou colocar em 2017, que é o último ano com dados coletados que estão sendo apresentados aqui no site, e vamos dar uma olhada então no Brasil, qual era o consumo. Olhem só que apenas um pouquinho mais de 9 quilos por ano por pessoa foi consumido no Brasil em 2017. E se a gente for pensar bem, é um consumo bem pequenininho pelo tamanho da costa que a gente tem, né? Indo agora para o outro lado do mundo, lá onde meu amigo Hiro mora, na Nova Zelândia, vemos que o consumo é quase 25 quilos por ano por pessoa. Vamos então dar uma conferida no Japão, né? Um país que é tradicionalmente famoso pelo consumo de frutos do mar, 45,5 kg arredondando de consumo per capita em 2017. Indo agora aqui para Portugal, onde eu moro, vamos dar uma olhadinha e nós vamos ter aí quase 57 quilos por ano por pessoa em 2017. Já é uma quantidade bem elevada, mas fica ainda longe da Islândia, com mais de 90 quilos per capita por ano em 2017, ou seja, eles comem muito frutos do mar mesmo. Aqui na tabela eu vou fazer a filtragem pela quantidade, assim temos a lista do país que mais consome para o país que menos consome. E de qualquer forma, eu vou deixar esse link no descritivo do vídeo para que vocês possam conferir mais tarde se tiverem interesse. Agora vamos para a receita e descobrir por que eu chamo de bacalhau do preguiçoso. Vamos então para os ingredientes. Pimenta dedo de moça, salsa, alho, tomatinho cereja, sal, azeite de oliva, esse azeite de oliva tem história, e posta congelada de salgada. Para tudo, volta. Cássio, explica isso aí. Posta de bacalhau congelada de salgada? E se você não tem saco de dessalgar bacalhau durante 3, 4 dias, aqui eu apresento a solução final para esse problema. Nós colocamos alecrim dentro dessa garrafa com azeite de oliva para saborizar ele um pouco, e uma aventura épica por trás desse azeite. Eu e a Lu fomos até o Alto Douro Vinheteiro em busca do que nós consideramos um dos melhores azeites de oliva do mundo, que é esse aqui que eu apresento para vocês. Confira essa aventura no link que aparece agora na sua tela. E sem mais delongas, vamos pré-aquecer o forno a 180 graus, lembrando que forno a gás são 10 graus a mais e no elétrico resistências ligadas sem ventilação. Vamos tirar os lombos do bacalhau do pacote e pôr numa travessa, simples assim, zero trabalho em dessalgar o bacalhau. Vamos pegar os dentes de alho e dar uma amassada e eles vão para a travessa do jeito que estão, sem tirar a casca. Os ingredientes de uma forma geral são todos a gosto. Aqui nós vamos usar uma pimenta, que vai também para a travessa, só vamos cortar ao meio. Depois você pode espalhar os tomatinhos cereja pela travessa na quantidade que desejar. Eu aconselho a pôr bastante, porque esse tomatinho depois vai ficar muito bom. E nosso prato vai ganhando muita cor com os tomates, com a pimenta. Vamos colocar agora os ramos de salsa e chegou a hora de colocar o ingrediente que vai fazer toda a diferença, o azeite de oliva. Esse azeite da garrafinha é o mesmo azeite do galão que a gente trouxe lá do Alto Douro Vinheteiro. A gente só deixou o alecrim dentro para dar uma curtida. E aqui fica uma dica, não economize, coloque bastante azeite mesmo. E para finalizar, colocamos os ramos de alecrim que estavam no azeite. É verão aqui em Portugal, está muito quente, eu tenho que me hidratar, então fica aqui a dica, não deixe de se hidratar durante o processo culinário. E finalmente está pronto para ir para o forno nosso super bacalhau rústico do preguiçoso. Coloquei o rústico, né? Porque você pode ver que não tem muito processo, é bem simples mesmo. Vai para o forno, 180 graus, 35 a 40 minutos. O complemento natural do bacalhau é a batata cozida e foi isso que nós fizemos. Uma batata cozida simples, sem nada demais. E o resultado final é esse, um bacalhau rápido,
fácil, descomplicado e muito saboroso. Vale a pena vocês experimentarem. Todos os ingredientes são importantes, mas eu reforço que o azeite de oliva tem que ser o da melhor qualidade que você conseguir comprar, porque vai fazer toda a diferença. E é claro que eu também vou recomendar uma bebida. Nesse caso, vou recomendar o Adega de Monção Vinho Verde. É um vinho super legal, custo-benefício maravilhoso, super frutado, uma delícia. Se você encontrar, não tenha medo de comprar, pode pegar que eu recomendo. Pessoal, se vocês gostaram dessa receita super prática, descomplicada e preguiçosa, por favor, deem o seu joinha, inscrevam-se no canal, ativem a notificação para novos vídeos, porque vem muita coisa legal por aí, não só de receitas. Como vocês sabem, o Turista Faminto também fala sobre imigração, fala sobre curiosidades e sobre turismo. Mais uma vez, obrigado pelo carinho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!